verdade, a dívida cresce. Mas sabe o que cresce também? A economia. Muito mais que a dívida. E quando isso acontece, felizmente, a dívida se torna pagável. Ué? É o oposto. Quando o Zema faz, tá certo. Quando o Lula faz... Não, eu quero... De talvez isentar imposto de renda, concordo, acho ótimo. Mas eu gostaria que isso fosse feita com responsabilidade fiscal. E sabe o que é difícil de acreditar? Em responsabilidade fiscal num governo Lula que está há mais de ano, desde o início do governo, gastando R$1 trilhão a mais do que arrecada. Essa conta que supostamente fecha aqui, procura para mim, déficit consolidado do setor público brasileiro. Professor de economia falando aqui agora contigo, por isso, Thiago. Queria saber de onde você tira esses números. Déficit consolidado do setor esse 1 trilhão brasileiro. Em que período? Um ano. Agora, hoje, 900 bilhões de reais. Há um ano atrás, mais de R$1 trilhão em aumento de dívida pública. Tá. Mas... E é nesse governo, cujas contas não fecham desde o instante que ele iniciou, que você quer que eu confie que vai conseguir fechar a conta que está sendo proposta aqui agora? Então você quer isentar imposto de renda? Isenta agora, mas diminui privilégio de quem está lá no governo federal. Você. Pode ser, ótimo. Diminui cargo, diminui o que precisar. Vocês diminuíram alguma coisa? Muito, e graças a Deus. O que vocês diminuíram? Eu, como vereador do Partido Novo, defendo acabar com aumento de cargos, por exemplo, e votamos contra. Cargo que vai para quem? Para os próprios vereadores, para mim, tentando cortar na carne. Quantos assessores você tem? Essa pergunta foi boa, né? Tenho 7 assessores. Bastante. É bastante. Mas você vai para outras cidades que tem 20. Em São Paulo você pode chegar até 30. Mas sabe... Você acompanha as notícias? O Brasil está no menor nível de desemprego da história. Nunca se gerou tanto emprego na história. E você sabe por que o Brasil, sempre que o Lula vai, o pessoal fala na história, é porque os outros são muito ruins, cara. A verdade é essa. Se você está falando de emprego, nunca se gerou tanto emprego no Brasil quanto agora. Não é uma peculiaridade de Minas. Não é uma peculiaridade do Paraná. É no Brasil inteiro. E qual estado mais gerou empregos? É no Brasil inteiro. Não adianta que nem o Ratinho tá falando assim agora que o estado tá maravilhoso. Beleza, mas é o Brasil inteiro. O Brasil tá bem? Tá na mínima de desemprego da história. A verdade seja dita, a gente tá numa situação... vamos trazer os dados, é verdade, o Brasil está com uma taxa de desemprego muito baixa. Historicamente, países que estão vivendo uma política expansionista, que é o que o Brasil está vivendo, que quando tem muito gasto... Faz o L! Quando o país tem muito gasto... Mandei bem agora, patrão. Ele cria emprego, é natural que crie. E isso é teoria econômica básica. Que todos os países fizeram para crescer, todos eles. Só o problema é que se você faz isso de forma insustentável... Se você tem um gasto público gigantesco, como a gente tem aqui no Brasil, sem você ter... Mas também 7 assessores? 7 assessores, cacete! Por isso que tem gasto. Se você tem isso sem um crescimento da economia que seja parelho a isso, que acompanhe esse aumento... Mas não está acompanhando? Está com falta de funcionário? Está crescendo quase 8% ao ano. Não. A economia está crescendo 3%. Não. O Brasil está no momento de voo de galinha. De volta. Não. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco o Brasil vai quebrar de volta. E o desemprego ele sempre é o último a acompanhar a economia. Porque não é sustentável. E se você acaba com o imposto de renda da faixa de até 5 salários mínimos, a verdade é que você vai tornar ainda pior. Então você quer acabar com o imposto? Acaba com o gasto. Tira os bilhões de reais, os 90 bilhões que foram roubados da Previdência, ajudam a diminuir o quanto o governo gasta. Boa parte do déficit fiscal que o governo federal hoje está tendo que pagar é lambança do seu Jair Bolsonaro e do seu Paulo Guedes, que não pagaram precatórios. Já falou do mito, o cara tá... Já arrepiou, né? Já deu arrepau no pio. Falou teu mito, né? Ó a tetinha dura ali, ó. Se não me falha a memória, 90 bi de precatórios. Quase tanto quanto foi roubado da Previdência. E por que você está fugindo? Fala disso então. Por que ele não pagou? Você falou em 90 bi? Não é? Eu vou ser franco, eu preciso verificar esse dado. Alô!
Mas o fato Veio é- antes Eu informado. acho que é Mas o fato 90 e se somar tudo, E 140. sabe o que é terrível? Assessor, Ainda que... manda 5 reais na Não conta. pagou e jogou pro ano seguinte. Aí o que o Haddad fez? O Haddad teve que aumentar a dívida pra falar assim, ó, a lambança que veio aqui, ó, nós vamos ter que pagar, porque nós somos adultos, nós fazemos as coisas direito. E aí organizaram, e aí sim, agora eles vão começar a pagar tudo. É uma maldade que estão falando do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi o único presidente da República desde o da redemocratização Que foi contra a vacina. que conseguiu pegar o país e entregar com menos dívida do que pegou. Mas Em eu acabei proporção de do- falar que dívida ele não pública. pagou as coisas. O que adianta você, falou jogar em embaixo do, 90 bi, você falou em 90 tapete? bi, isso não dá não, foi 250. Isso não dá 10% do quanto aumentou o gasto público. Mas ele... O governo Lula mentiu sobre o Brasil virar a Venezuela, porque disse que ia virar a Venezuela e não virou, e eu guardei Lula 3 não, cachorros. Lula não. Ah, não, quem falou foi a direita, né? Sim. Falou que ia virar a Venezuela. Eu guardei 3 cachorros, até agora não comi, tô gastando dinheiro pra dar de comer pra essas pragas, e até agora não virou a Venezuela. Quem que mentiu? Foi a direita que mentiu que ia virar a Venezuela? Não Mas virou? tá virando, né? Ah, tá virando. Ah, então Mas tá, Mas óbvio. emprego. Mas sim, pode Ele- ter ele- Venezuelano Você pra cá sabe, trabalhar, você Vocês falou, caralho. Vocês têm que, Pô, cara, vocês ontem, aí têm- me vocês têm que ajuda, pegar, cara. vocês têm que pegar esse corte dele falando que aqui tava voando, que não tinha, Eu falei do Paraná, mão de falei obra. de Minas Gerais. É pior que é verdade. Não, falou aqui do Paraná. A Venezuela, quando eu tava na faculdade, eu lembro que eles falavam que era o socialismo no século XXI, que era a nova forma de fazer constituição, nova forma de fazer sociedade. A Venezuela tava super bem, tava indo lá aquele cinematógrafo americano Michael Moore fazendo vídeo de como a Venezuela é maravilhosa. Tava indo o Bernie Sanders, que é o senador americano comunista pra Venezuela também, mostrando como era um país pujante, uma economia maravilhosa. Até que o dinheiro acabou. Até que teve sanções americanas, não? Que sanção americana. Cuba é sancionada pelos Estados Então Unidos. talvez por isso a gente vai ser que nem Venezuela, tipo, sanção americana no Brasil, que nem na Venezuela. Mas não impacta Não é em isso? nada. Não impacta em nada, porque Estados Unidos é um pãozinho. É engraçado, pro comunista o americano é o problema internacional, Não, eu enquanto tem gosto- comércio com os Estados Unidos. Não. Daí quando tem sanção com os Estados Unidos, daí o problema é a sanção dos Estados Unidos. Eu já trabalhei nos Estados Unidos, gosto muito dos Estados Unidos, não tenho problema nenhum. Eu tenho problema com esse cara aqui. Com o esse, Maga? cara. Com o Trump? Donald Trump? Muitas partes da economia americana é muito mais esquerdista que a brasileira. O sistema de cotas brasileiro é cópia. Era, né? Porque a Suprema Corte deles proibiu. Eles mantiveram um tempo. Eles mantiveram um tempão, aí depois eles cortaram. É Antes cópia do- das afirmativas dos americanos. É. Por exemplo, outra coisa que eu falei, Agrária. a reforma agrária foi feita lá nos Estados Unidos muito antes daqui. Vamos, 85% dos alunos nos Estados Unidos saem de escola pública. Deixa o bolsonarista abrir. Você quer? Hein, ó, Não, o seguinte, não, pede muito pro tarde. Feltran ler o meu Vai, direct. Não mesmo você ler o direct. É o Adriano Antunes Rodrigues. Mandou 5 reais, você tem que ler o direct. Tirar esse né? negocinho aqui, ó. Pede pro Feltran ler o direct.